Apocalipse, capítulo 3, verso 11, diz assim: Eis que venho sem demora, breve Jesus voltará. Que Deus te abençoe, um feliz sábado. Mais uma vez é com alegria que eu saúdo a você que está nos assistindo através do Facebook, ou você que futuramente estará assistindo ainda no Facebook ou no nosso canal do YouTube. Que esta mensagem, ela possa de alguma forma ser direcionada à sua vida através do Espírito Santo. Quero agradecer a todos aqueles que estão aqui como equipe de apoio, permitindo que através da tecnologia nós possamos estar conectados. O meu muito obrigado a você que está aqui no santuário nesta manhã, ajudando, cooperando e trabalhando. Deus abençoe você e a sua vida. Quero agradecer você também que na sua casa, às 10h30 da manhã pontualmente, juntamente com a sua esposa, seu esposo, seus filhos, estão reunidos diante do computador ou da televisão. Que Deus abençoe a sua adoração a partir da sua casa. Que o Espírito Santo te visite, que Ele abençoe a tua disposição de estar aqui conosco nesta manhã. Desde o último sábado, nós estamos atravessando agora todo o mês de janeiro, numa série intitulada Enfrentando a Realidade. Na semana passada nós começamos a estudar a história do personagem José. José ele aparece na Bíblia, tanto quanto os demais patriarcas que o antecederam, Abraão, Isaque e Jacó. A bem da verdade, existe mais na Bíblia, na narrativa de Gênesis, sobre José, sobre esses que vieram antes dele. José ele entra na história bíblica e ele incorpora um grande princípio muito presente no Antigo Testamento, especificamente nos livros do Pentateuco. A história e a vida de José nos mostra do poder incrível e extraordinário de Deus, de transformar coisas más em coisas boas. O poder criativo de Deus, de através da desgraça que pode nos atormentar, extrair dali bênçãos e benefícios para nós. No dia de hoje, nós vamos estudar Gênesis capítulo 39. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 39. Nesta manhã, queridos, nós vamos ver um outro princípio presente na vida de José. Esse princípio tem que ver com a fidelidade, um caminho de prosperidade em meio à fidelidade. E eu convido você a abrir a sua Bíblia e nós vamos ler Gênesis capítulo 39, verso 1 até o verso 6. E eu gostaria de convidar você nesse momento, aí na sua casa, você também abrir a sua Bíblia. Uma vez mais, não deixe que nada nem ninguém te distraia ou divida a sua atenção. Assim como você faz aqui na igreja, pegue a sua Bíblia, abre a palavra do Senhor. Nesse momento é importante que nós estejamos sintonizados através do Facebook, mas conectados na palavra de Deus. Queridos irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é um movimento profético que acredita plenamente na revelação das Escrituras de Gênesis e Apocalipse. O centro da nossa adoração é Deus, e nós conhecemos e entendemos a Deus através da sua palavra. Por isso, nesta manhã, eu espero que Deus nos abençoe, a fim de que a palavra do Senhor, a Bíblia, eu amo a Bíblia, espero que você ame a Bíblia, ela venha falar ao nosso coração. Eu apenas gostaria de lembrar você, que para nós amarmos a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia. E para lermos a Bíblia, nós temos que amarmos a Bíblia. E este é um exercício semanal que nós fazemos todos os sábados de manhã. Nós estudamos a Bíblia porque nós amamos a Bíblia. E por amarmos a Bíblia, nós temos mais interesse e devoção em estudarmos a palavra do Senhor. E o texto diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha,
o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência, e a história segue através do capítulo 39 até o verso de número 23. Queridos, se na semana passada nós aprendemos sobre o extraordinário poder de extrair bênçãos em meio ao caos, se Deus pode fazer com que coisas más se transformem em coisas boas, complementando este princípio, nós vamos ver hoje através da história de José em Gênesis 39, o poder de Deus de abençoar e tornar prósperos aqueles que são fiéis a Ele em meio às adversidades. O texto, a narrativa começa no capítulo 39, dizendo que quando José chega no Egito, um homem chamado Potifar o compra. E a Bíblia fala de 3 características deste homem. A Bíblia diz para nós que este homem era um oficial de Faraó, a Bíblia diz para nós que ele era um comandante da guarda, e a Bíblia diz para nós que ele era um egípcio. E se Moisés fez questão de mostrar essas 3 características para o homem Potifar, nós precisamos de nos perguntar, qual é a importância e relevância de Potifar ser descrito como o oficial de Faraó, o comandante da guarda e também como um homem egípcio? Primeiramente, como oficial de Faraó, Potifar recebia esse título por trabalhar diretamente na casa oficial, ou seja, na corte. É interessante que ao longo da Bíblia, esse título ele sofre uma variação, uma mudança, e lá na virada do 1º século, especificamente com o povo persa, o guarda ou o oficial de Faraó, ele se torna o eunuco. É aquele que trabalha em posições chaves administrativas, e de acordo a uma prática do antigo Oriente Médio, para que ele exercesse essa função, ele era castrado. Comandante da guarda, Faraó, Potifar, ele tinha acesso, ele cuidava e manejava a prisão real, ou seja, a prisão daqueles que eram oficiais ou funcionários do rei, que eram enviados para lá. E o texto diz também que ele era egípcio, ou seja, ele tinha um cargo de representatividade, ele se identificava com aquela terra, ou seja, Potifar, ele é um homem muito próximo e associado à corte real, muito ligado a Faraó. E a introdução dessa informação de que Moisés coloca ali, que Potifar é muito próximo à corte real, ela vai ser desdobrada neste capítulo e na história que vem na sequência. Quando nós notamos, queridos, do verso 2 ao verso 5, a narrativa, nós percebemos que assim como Potifar é um homem do Egito, José é um homem próspero. A prosperidade, ser bem-sucedido, vai se tornar parte da identidade de José. Ao longo da narrativa, nós vamos perceber que a palavra bênção e prosperidade se repete. Na verdade, dentro desse contexto, nós percebemos aqui que José, naquilo que ele é e naquilo que ele faz, ele se torna próspero. Queridos irmãos, no entanto, para José, prosperidade não era um fim. Prosperidade era uma consequência. De acordo ao relato bíblico, José era homem próspero por 2 razões. Primeira delas, porque Deus estava com José. Segundo, porque Deus abençoou a José. Em outras palavras, José não buscava ser bem-sucedido, não buscava ser próspero como um fim em si mesmo ou para tirar vantagem disso. José era próspero porque Deus estava com ele e a bênção do Senhor o acompanhava. E aqui, queridos, nós temos um golpe certeiro na ideologia da prosperidade, travestida de teologia da prosperidade por falsas igrejas e falsos pastores. Aqui nessa história nós temos um golpe certeiro na ideologia da realização pessoal apresentada por pseudos influenciadores ou por pessoas que se designam a si mesmos como coaching. Queridos, o que nós vamos ver na história é o contraponto daquilo que na ideologia da prosperidade
e na ideologia do coaching contemporâneo é dito. Porque enquanto na ideologia da prosperidade, você deve doar altos valores, esperando Deus fazer um milagre para você. Enquanto na ideologia do coaching, você tem que pagar altos valores para que seja mostrado e para que você aprenda o milagre que você é, nós vamos ver que na teologia da prosperidade bíblica, na plena fidelidade, a bênção de Deus vem quando Deus se faz presente na sua vida e quando Deus te abençoa de acordo aos moldes dele. E eu gostaria de lembrar você nesta manhã, queridos, a partir deste episódio da história, que o que notamos nessa parte aqui é que de alguma forma, embora você possa ser um simples servo, você pode ser alguém muito bem-sucedido e próspero na sua vida. Enquanto você pode ser um importante e imponente oficial e ainda assim ser um fracassado. Queridos irmãos, essa história, ela colapsa a ilusão de que dinheiro, poder, fama e beleza são os fins e os bens maiores da nossa vida. E justamente por dinheiro, fama, beleza e poder não ser os fins maiores da nossa vida, nós não deveríamos colocar a nossa devoção e a nossa entrega sobre eles. Sabe, existe gente que é tão pobre, mas tão pobre, que tudo que tem é apenas muito dinheiro. Existe gente que é tão ignorante, tão inculta, que tudo que tem é apenas muito conhecimento e informação acadêmica. Existe, querido, gente que é tão feia, que tudo que tem é apenas beleza exterior. Eu gostaria de lembrar você que dinheiro, poder, fama, beleza, o quarteto de Satanás para os nossos dias, pode até te dar muitos seguidores, mas jamais te dará amigos reais e verdadeiros. Poder, dinheiro, fama, beleza, pode te dar a oportunidade de comprar uma grande mansão com vista de frente para o mar, mas jamais colocará lá dentro um lar e uma família feliz. Essas coisas podem comprar para você o jogo de porcelana mais caro que você desejar, mas jamais comprar apetite. Poderá te dar a cama mais confortável para você se deitar, mas não te dará sono. Pode te dar muito status, mas jamais te dará significado e propósito existencial. Pode te prestar as mais lindas homenagens na sua morte, mas jamais comprará a vida eterna. E o que nós percebemos na história de José, querido, é que existe aqui um duro golpe para aqueles que baseiam a sua vida no dinheiro, no poder, na fama e na beleza. Lendo o texto, claramente nós percebemos que a bênção que acompanhava José através da presença de Deus não tinha que ver apenas com algum aspecto da sua vida. Quando nós lemos o texto, nós percebemos que por 5 vezes, já nos primeiros versículos, aparece a palavra tudo, tudo, kol do hebraico, tudo. Ou seja, a bênção de Deus estava presente na vida de José em tudo. E era tão presente esta bênção, que o texto nos diz que Potifar, o homem egípcio, o senhor de José, começou a notar, e não notar apenas por observação, notar por experiência pessoal, porque as bênçãos de Deus estavam recaindo também sobre ele e a sua casa, que por detrás de José havia uma presença, um elemento sobrenatural, o próprio Deus. Agora, queridos, continuando na narrativa, quando nós chegamos no verso de número 6, há aqui uma recomendação da parte de Potifar a José. Porque Deus abençoava José em tudo, Potifar entregou a José tudo. Porque Deus abençoava José em tudo, Potifar entregou às mãos de José tudo, exceto, como está escrito aqui no verso de número 6, na última parte, além do pão com que se alimentava. E aqui é uma expressão idiomática que discretamente está se referindo à própria esposa de Potifar. Ou seja, tudo estava a cargo de José, menos a sua esposa. Mas ao se referir aqui Moisés à esposa de Potifar, na sequência, na última frase do verso 6, o texto diz assim: José era formoso de porte e de aparência. Enquanto o texto está dizendo que
Potifar disse claramente: José, tudo te pertence, você administra e cuida tudo, menos a minha esposa. O texto também diz que José era um homem forte, de boa aparência, bonito. E no verso de número 7 até o verso de número 9, nós temos o famoso episódio de quando a mulher de Potifar agora começa a tentar e seduzir a José. E quando ela decide e põe no seu coração que ela realmente quer ter um caso com José, ela o aborda. E o texto diz para nós o seguinte no verso 7, no verso 8, no verso 7, na última frase: deita-te comigo. Queridos, eu gosto de ler essa parte no hebraico, porque ali o texto apenas apresenta duas palavras, apenas duas palavras. A formulação, a composição da expressão verbal da mulher de Potifar é curta, ou seja, ela está sendo explícita, direta e bem objetiva na sua intenção. Só que quando nós continuamos a leitura, nós percebemos que diante ou diferentemente da abordagem rápida, direta da mulher de Potifar, José se demora na sua resposta. E a resposta de José merece a nossa observação, merece a nossa leitura e merece pensarmos o porquê José respondeu do jeito que ele respondeu. A primeira menção da resposta de José é uma resposta inequívoca. José recusou. De pronto e de maneira clara, ele se recusa. Ele não deixa nenhuma margem para qualquer possibilidade de dúvida. No entanto, a sua recusa é justificada. E o texto diz assim a partir do verso de número 8. Ele, porém, recusou-se e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que é em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Queridos, eu não sei se você percebeu, mas quando José, de maneira objetiva e direta, se recusa a deitar-se com a esposa de Potifar, ele dá uma resposta mais demorada e longa. E na resposta dele é apresentado aqui 3 elementos. Por que José não decide, ou melhor, não aceita deitar-se com a mulher de Potifar? Primeiro ponto, por causa do próprio Potifar. E ele diz: o Senhor colocou nas minhas mãos todas as coisas, exceto a você. José decide não se deitar com a mulher de Potifar por conta dela mesmo. O texto diz: eu não posso me deitar com você porque você é a esposa do meu senhor, você é a esposa de Potifar. E José responde com uma outra e uma terceira questão: eu não posso me deitar com você porque jamais eu decidiria pecar e cometer tal maldade contra o meu Deus. O que essas 3 respostas têm em comum? Que quando José está diante da possibilidade do pecado, antes de pensar em si mesmo, antes de colocar o eu à frente, antes de ponderar os benefícios, os malefícios, os ônus ou os bônus, os créditos ou os débitos, José pensa na consequência dos seus pecados à luz dos outros. E queridos, é mais um golpe certeiro na modalidade de vida que nós temos hoje, onde o centro e o primeiro sempre é o eu. Na geração do iPhone, do iPad, do iPod, onde nós somos o front, a linha de frente, o primeiro, o centro, José vai numa mão oposta. Eu não vou pecar por conta de mim, eu não vou pecar porque eu não quero fazer mal a Potifar, eu não vou pecar porque eu não quero fazer mal a você, eu não quero pecar porque eu não quero ir contra o meu Deus. Ah, querido, eu fico pensando, imagina só comigo, imagina você, o quanto de casais casados estariam juntos hoje, se pai e mãe, eu estou dizendo pai e mãe, os dois, existem coisas que precisa dos dois, se pai e mãe, antes de se decidir pelo divórcio, pensasse nos seus filhos, pensasse nas consequências que isso traria aos seus filhos. Quantos casais estariam juntos se antes de optarem pelo divórcio, pudessem pensar que largar o esposo, largar a esposa, seria empurrar ele ou ela para a linha, para fora da margem dos caminhos do Senhor.
das consequências espirituais que isso poderia ter na vida dele ou dela. Quantas guerras seriam evitadas se os líderes, os governantes, os presidentes e os reis, antes de assinarem no conforto da sua escrivaninha e da sua mesa, no seu escritório, no palácio, pensassem na vida dos soldados, na família dos soldados, no bem daqueles civis daquele país? Quantas pessoas estariam aqui nos bancos da igreja se nós pensássemos nos outros, especialmente nos mais fracos, antes de falarmos algumas palavras e agirmos de algum modo? A história de José, querido, nos ensina nesse ponto, que tudo aquilo que fazemos reverbera, tem consequências na vida do outro. E talvez nesta manhã eu esteja falando para a gente, por exemplo, que esteja flertando com a possibilidade do divórcio. Querido, eu gostaria que você pensasse nas consequências que isso pode ter para o teu esposo, para a tua esposa. Talvez eu esteja falando para a gente que está na margem do divórcio. Eu gostaria que você pensasse no que poderia acontecer com os seus filhos hoje. A referência, o exemplo que ficaria registrado na mente deles. Eu gostaria de falar a gente nesta manhã, que está nesse momento, pensando na possibilidade de desistir da caminhada com o Senhor, de ir para uma outra igreja, de abandonar a fé de vez. Eu gostaria que você refletisse nas consequências disso para as pessoas ao seu redor. Queridos, nós não podemos viver a vida cristã apenas a partir do nosso ponto de vista. Existem duas coisas na vida que você jamais fará sozinho: casar-se e ser cristão. Ambos envolvem um outro. E essa parte da história de José nos mostra claramente que nós devemos nos posicionar contra o pecado, a favor dos caminhos de Deus, estritamente por Deus, pelos outros e, obviamente, no final das contas, por nós mesmos também. Mas essa parte da história de José nos mostra, através de 3 princípios, como nós podemos, querido, lidar com a tentação. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 6. Livro de Efésios, capítulo 6. Efésios é um livro do Novo Testamento, escrito por Paulo. A história de José, ela fundamentada na Bíblia, apresenta a nós 3 pilares para resistirmos à tentação. O primeiro dos pilares é a parte do pressuposto, queridos, de nós resistirmos em perseverança. Efésios capítulo 6, verso 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos. Se eu nesta manhã estou falando com gente que está lidando com forte tentação, se eu estou falando a você que está procurando um caminho no qual você abandone um velho hábito, um vício, se existe alguma coisa que repetidamente acontece na sua vida e te impede de andar à altura que você gostaria nos caminhos do Senhor, o primeiro passo apresentado pela Bíblia é você, com toda a oração, com toda a súplica, orando ao Espírito Santo, perseverando na resistência. Persevere, não se entregue. Na vida cristã, o importante não é evitarmos cair, mas é não permanecermos e aceitar estarmos caídos. Persevere na oração. Um segundo princípio está baseado em Mateus capítulo 5. Volte algumas páginas da Bíblia para o livro de Mateus, no capítulo 5. Nós lemos assim, livro de Mateus, capítulo 5, verso 22, 27 e 28. Mateus 5, verso 27 e 28. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o primeiro princípio que aparece na vida de José, é fundamentado nas Escrituras, é resistirmos em perseverança contra a tentação, o segundo é não desejarmos e não focarmos no pecado. O pecado não é simplesmente um ato cometido, não é a materialização da minha intenção. O pecado começa quando, com o meu pensamento, eu consigo focar e desejar por alguma coisa. Mas existe um terceiro e último princípio. 2 Timóteo,
capítulo 2. Um outro texto de Paulo, um pouco antes de Hebreus, Tito, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Diz assim a palavra de Deus: foge outrassim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Verso 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Se o primeiro princípio, querido, é você perseverar em resistência, se o segundo é você não focar e não desejar, o terceiro é fugir, evitar as situações que possam te expor à tentação. E eu gostaria de perguntar uma coisa a você aqui sobre este ponto. O que você tem assistido? O que você tem ouvido? O que você tem lido? Escute o que eu vou lhe perguntar agora. Sobre o que ou sobre quem você tem conversado? Exatamente, sobre o que ou sobre quem você tem conversado? Eu gostaria de lembrar você, de acordo com a Bíblia, as más conversações corrompem os bons costumes. Que lugares você tem frequentado? Um dos segredos, queridos, para não cairmos em tentação, e a história de José diz para nós, que José não simplesmente respondeu, mas José evitou sequer estar perto dela. Um dos segredos é cuidar das avenidas da nossa alma, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos, as pessoas com quem estamos, os lugares aonde vamos. Por favor, não brinque e não dê brecha para o pecado. O pecado, querido, cobra muito, oferece pouco. E a história de José continua. Volte comigo para o o capítulo 39 de Gênesis. E na continuação, querido, depois que José reiteradas vezes, sob forte tentação e ataque, resiste bravamente contra a esposa de Potifar, segundo o verso de número 12, a partir do verso de número 10, a mulher de Potifar então decide agarrar a José. E o texto é elaborado usando o verbo na forma passiva no nifal, denotando que ela agarra José de uma tal forma, ela toma ele de uma tal forma que a única chance que José tem de se livrar de um contato íntimo com ela, é ele abandonando, deixando as suas vestes ali. O único jeito que José tinha era deixando as suas vestes naquele local. E assim ele faz. E o texto diz que José correu para longe. E aqui, querido, começa um processo de uma falsa malícia comandada por essa mulher. E a gente percebe que no verso de número 14, ela diz assim, já para os homens que trabalhavam ao redor da sua casa: trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Depois que ela tem a sua expectativa frustrada, depois que José foge e as suas vestimentas ficam nas mãos dela, ela grita chamando os homens que ali trabalhavam para com ela. E nesse momento, veja o que ela diz. Ela inclui esses homens na sua humilhação. Ela diz claramente, este hebreu para insultar-nos. E mais, acaba culpando e transferindo a razão do problema para seu esposo Potifar, pois segundo ela, foi ele quem trouxe aquele hebreu para dentro de casa. E quando a gente vai para o verso de número 16, nós percebemos que a mesma tática que ela usou com esses homens, agora ela usa com Potifar. Quando Potifar chega à sua casa, ela mostra as vestes de José para ele, ela conta as mesmas mentiras e ela culpa Potifar dizendo, conservou ele junto a si as vestes dela, até que o seu senhor tornou a casa. Verso 17, então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-nos. E queridos, do verso de número 12 até o verso de número 18, por 6 vezes a palavra vestes se repete. E sempre que na Bíblia, numa porção de texto, você vê a mesma palavra se repetindo, se pergunte o porquê. Acontece que a palavra vestes, no seu original no hebraico, é a palavra beged. E a beged tem a sua raiz
em begad, que significa mentir, enganar, Moisés está dizendo que mais uma vez, coincidência ou ironia ou providência, mais uma vez, as vestes de José estão aí para tentar mostrar uma falsa inocência. Mais uma vez, as vestes de José são usadas na trama para encobertar uma tentativa de ir contra e interromper o plano de Deus na vida de José. Mas o texto coloca para nós, no verso de número 17, na última partezinha, que no verso de número 18, que Potifar, ao ouvir o relato da sua esposa, a sua ira lhe acendeu. É interessante que Moisés, o autor, ele não fala se a ira de Potifar se acendeu contra a esposa, se acendeu contra José, ou se acendeu contra si mesmo. A gente não sabe da razão da ira de Potifar, mas diferente de Potifar que se ira, José permanece calmo e não peca. Diferente de Potifar que ouve a voz da sua esposa, o texto diz para nós que José não dá atenção à voz da mulher de Potifar. Moisés usa o mesmo verbo, chamar, que significa prestar atenção e ouvir. Enquanto José não presta atenção nas palavras sedutoras da mulher de Potifar, Potifar escuta as palavras de mentira da sua esposa, e por isso lhe acende a ira. E de repente, quando nós chegamos, queridos, no verso de número 20, veja o que está dizendo a Bíblia, a palavra do Senhor. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Nós sabemos, tanto pela Bíblia, quanto pelo Espírito de profecia no livro Patriarcas e Profetas, que em verdade Potifar sabia que a sua mulher estava mentindo, sabia que José era honesto e fiel, mas a fim de agradar a sua esposa, preservar o seu status e ao mesmo tempo não punir José com a pena capital, com a pena de morte, a Bíblia diz para nós que Potifar o lançou, e o texto diz, onde os presos do rei estavam encarcerados. Pergunto para você, por que será que Moisés não simplesmente disse que Potifar mandou ele para a prisão? Mas o texto diz que José foi preso aonde estavam os presos do rei. E essa pequena frase, ela já vai criando clima e cenário para aquilo que vem, para aquilo que nós vamos estudar na próxima semana. Mas, queridos, o verso de número 20 termina dizendo assim: ali ficou ele na prisão. Nem o nome de José é mencionado agora. O texto apenas diz que José ficou ali na prisão. E a maneira como Moisés está retratando esta cena é como se José estivesse na prisão, aparentemente ao abandono, sem que ninguém estivesse se importando ou cuidando dele. O texto está dizendo da cena, a qual José novamente, uma vez mais, injustiçado, se encontra no fundo do poço, nessa vez no fundo da prisão. O texto está dizendo que aparentemente José está ao abandono. E eu pergunto para você, quando você aí que está me assistindo, quando nós nos sentimos no abandono, quando nós nos sentimos como se ninguém se importasse conosco, quando nós sentimos um certo distanciamento do céu, há momentos na nossa vida, queridos, que mesmo as nossas orações, a nossa leitura da Bíblia, a nossa presença na igreja, parece que não nos enleva e não nos conecta diretamente com Deus. Há momentos de escuridão e de silêncio. Nessa hora, qual é a primeira e mais importante verdade que a gente tem que saber? Quando nós nos sentimos no abandono, quando nos sentimos injustiçados, quando nos sentimos dentro de um problema tremendo, quando nos sentimos distantes de Deus, ou parece que Deus está distante de nós, qual que é a primeira verdade que nós temos que ter em mente?
Leia o que Moisés escreveu para aqueles que se sentem no fundo do poço. A primeira verdade de todas que você tem que saber quando você está em problema, em angústia. Diz o texto assim: o Senhor, porém, era com José. Quando José estava na prisão, aparentemente o abandono, Moisés escreve então: o Senhor era com José. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Salmo 23, verso 4. A primeira e mais importante de todas as verdades para você que vive no vale, para você que está em aflição, para você que está em angústia, para você que está em sofrimento, para você que se sente ao desamparo e ao abandono, é que o Senhor é contigo. Quando Moisés escreve que José estava ao abandono, na sequência ele diz: o Senhor, porém, era com José. A presença de Deus não nos deixa, querido. Nós podemos até desafiarmos a Deus e tentarmos procurar o lado mais longínquo do universo. E quando chegarmos lá, nós vamos descobrir que Deus também ali estava. Acontece que no caso de José, na sequência da leitura, nós não vemos simplesmente um Deus com ares pastorais. O Senhor é com José, mas o Senhor não chega para José e fala assim: José, foco, força e fé. Vamos lá, campeão. Eu olho nos seus olhos, eu vejo que você é uma águia. Quando nós lemos o relato, nós percebemos que Deus não apenas está preocupado com a condição espiritual e emocional de José. Deus não chega para José e fala assim: José, quer saber, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui nós dois um propósito de oração, eu vou orar por você, José. Quando nós lemos o texto, nós percebemos que Deus, mais do que um amparo espiritual, mais do que um amparo emocional, Deus se instala na realidade de forma material, porque o texto diz assim, verso 21, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Queridos, no livro Patriarcas e Profetas, na página 125, quando a senhora Ellen White comenta sobre a chegada de José naquele cárcere, ela diz que aqueles homens o maltratavam. A expressão dela é que ele sofria agressões físicas. Veja, José chega no cárcere, aparentemente está ao abandono, fisicamente ele é agredido, tem a sua moral ofendida por injustamente estar ali. E de repente o texto diz para nós, queridos, que Deus, mais do que um agente pastoral, preocupado com as emoções e a espiritualidade de José, Deus entra na história de forma concreta, objetiva, material, e transforma o inimigo de José em amigo de José. Deus age na história de forma material, fazendo com que aquele que antes era a causa dos seus problemas, agora confie nas mãos de José tudo aquilo que estava dentro da prisão real. E nesta manhã, possivelmente, eu esteja falando para alguém que tenha enfrentado lutas e problemas e talvez esteja enfrentando o problema da inimizade. Pode ser que dentro da sua casa hoje haja um cárcere. Talvez dentro do seu casamento não tem mais um esposo, uma esposa, mas um inimigo, uma inimiga. Pode ser que dentro da sua casa não tem mais um pai amoroso, uma mãe cuidadosa, mas um pai ou uma mãe inimigo. Talvez não exista mais aquela criança ingênua, pura, querida, obediente, que via na mãe um aconchego, no pai um herói. Mas que vem agora o pai e a mãe de forma revoltada e rebelde como inimigo, uma inimiga. Talvez segunda-feira para você voltar para o trabalho seja pesado, porque lá não tem um chefe, tem um inimigo. Lá não tem um companheiro de trabalho, tem um inimigo. Eu estou falando aqui a gente que está enfrentando problema pessoal, relacional, enfrentando inimizade. Talvez existam pessoas que estão assistindo que deixaram de vir à igreja, se mudaram à igreja, porque aqui dentro encontraram em alguém um inimigo ou uma inimiga. Queridos,
Eu estou lendo um livro, desde o final do ano passado, sobre o recebimento, o batismo do Espírito Santo. Eu gostaria de compartilhar com você algo que eu li que me chamou a atenção. Gostaria que você prestasse bastante atenção. Especialmente você que está nesse momento lidando com algum inimigo material na sua vida. Óbvio que essa é uma história, mas somada à história de José, com essa história existem coisas e princípios que nós poderíamos tirar para nós nesta manhã. Escute atentamente, é uma história real. Frank Phillips, pastor e missionário, cujos ensinos foram popularizados uma geração após sua morte, costumava contar uma experiência que ele certa vez ouviu de uma jovem esposa e mãe durante uma reunião campal. Ela o procurou em busca de um bom conselho. Seu casamento estava se desintegrando. O marido era descrente, irresponsável, bebia demais e não se importava com a família. O casal tinha uma garotinha e um menino de 5 meses de idade. Eles haviam tentado aconselhamento, mas nada ajudou. Cansada, ela estava pronta para jogar a toalha. A senhora está disposta a fazer o que for necessário para salvar seu casamento? Perguntou o pastor. Ela fez uma pausa, achando que já havia feito de tudo. Sim, acho que estou, respondeu ela. Então leve consigo o texto que está neste cartão. Leia-o, pense nele e ore a respeito. E se decidir agir de acordo com ele, Deus curará o seu casamento. O pastor orou com ela e a senhora se foi. O cartão continha uma declaração do pequeno livro, O Maior Discurso de Cristo, da senhora Ellen White, e dizia assim: a presença do Pai circundava Cristo. De nada, absolutamente de nada, senão desta fonte, lhe sobrevinha, sem que o infinito amor permitisse, para a bênção do mundo. Aí estava sua fonte de conforto, e ela existe para nós. Aquele que estiver impregnado do Espírito de Cristo, habita em Cristo. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com sua presença. O que quer que lhe aconteça, vem de Cristo. Não precisa sozinho resistir o mal, porque Cristo é sua defesa. Nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão de nosso Senhor. A mulher leu a citação, orou a respeito e tomou a decisão de viver segundo o que estava escrito. Se uma infeliz vida doméstica deveria ser o seu quinhão, ela não só aceitaria, mas abraçaria, sabendo que Cristo já havia filtrado essa experiência em favor dela. A mulher conseguiu? Nos primeiros 3 meses, depois que começou a dar graças a Deus pelas coisas que, naturalmente, ela desprezaria ou desejaria que não acontecessem, seu casamento e seu esposo ficaram ainda piores. Em uma provação que a levava todos os dias a se ajoelhar por longo tempo, ela escolheu reconhecer que Jesus se encontrava em ação, quando parecia tão claro que era Satanás quem estava no controle. Entretanto, ela perseverou, acreditando que estava circundada por Jesus e que ele tinha o poder de filtrar qualquer coisa que a atingisse. De repente, as coisas começaram a mudar. O esposo parou de beber, permaneceu no emprego, tomou interesse pela família e começou a ajudar a cuidar das crianças. Começou, inclusive, a fazer por ela coisas que nunca fazia antes. Passava tempo com ela todas as tardes, uma caminhada, um passeio, uma ida à sorveteria. Ela nem acreditava no que estava acontecendo com ele. Que mudança, irmãos! Dar graças a Deus por esse desdobramento se tornou muito mais fácil que antes. Ela via que as coisas não podiam ficar melhores. Então, certa tarde, na virada da noite,
decidiram fazer um passeio enquanto a sogra cuidava das crianças. A sogra pôs o bebê para dormir, que então estava com 11 meses, e sentou-se para tirar um cochilo, uma leve descansada, deixando destampado o frasco de seu medicamento sobre o balcão. O menino acordou e conseguiu se arrastar para fora do berço. Alcançou as pílulas da vovó e engoliu uma por uma. Depois de poucos minutos, jazia no chão. Quando a avó despertou e viu o que acontecera devido à sua negligência, ficou literalmente paralisada na cadeira. Não conseguia nem gritar por socorro, por estar em choque. Quando os pais chegaram, agarraram o pequenino e correram com ele para o hospital. Porém, ele morreu apenas 1 hora mais tarde. Como foi possível? Da bem-aventurança a uma tragédia completa no decurso de 1 hora. O esposo não conseguiu suportar a perda e desapareceu. Os parentes, por solidariedade, também queriam morrer. A mulher, só e desesperada, clamou a Deus: como posso aceitar isso vindo de ti, ó Senhor? Onde o Senhor estava nessa hora? Isso é obra do diabo, justamente quando as coisas iam tão bem. Assim ela abandonou sua convicção de que Deus estava no controle de sua vida. No entanto, notou que isso piorava as coisas. Depois de 3 semanas, sentindo-se deprimida, sozinha e com o coração partido, recebeu uma visita. Alguém da igreja estacionava na frente de sua casa para visitá-la. Toda visita era a mesma coisa. As pessoas se condoíam de sua perda, mas isso apenas a levava a conservar o foco na tragédia. Enquanto ela se dirigia para abrir a porta, o Espírito Santo a impressionou: você não prometeu que receberia tudo o que lhe acontecesse como vindo da minha parte? Subjugada, ela chorou. Sim, Senhor, prometi. Por favor, perdoa-me. Não compreendo e isso dói muito, mas entrego até mesmo a morte do meu filho a ti. Escolho acreditar que estava presente quando isso aconteceu e o permitiste em tua infinita sabedoria. Essa prece durou apenas alguns poucos segundos. Abrindo a porta, ela ergueu a mão e disse: por favor, não diga nada. Preciso entregar tudo a Jesus agora mesmo. Você se ajoelharia e oraria comigo para que eu fizesse isso? 3 semanas após a morte do bebê, o esposo retornou. Ele fora até o inferno e voltou. Disse que sentia muito por tê-la deixado na hora de sua maior necessidade e sentia que precisava conhecer a Deus de maneira que ela o conhecia. Disse-lhe que não aguentava mais aquela vida e desejava entregá-la a Cristo. Dias depois, os parentes chegaram para uma visita. Comentaram que muitos anos antes haviam sido adventistas do 7º dia, mas tinham deixado a igreja. Não criaram os filhos de acordo com a fé que conheciam. Viam, porém, que ela parecia conhecer a Deus pessoalmente, que ela era a pessoa mais parecida com Cristo que eles já conheciam. Confessaram que precisavam de ajuda a fim de voltar para Deus. A jovem senhora pode não saber ainda por que seu bebê morreu, ou por que aquilo aconteceu em circunstâncias tão trágicas. No entanto, ela sabe que o verá quando Jesus vier outra vez. E agora ela sabe que seu esposo e família toda estarão lá também. Queridos, longe de mim tentar explicar o porquê das coisas que nos acontecem. Longe de mim tentar explicar por que muitas vezes nós vamos para lá, para a prisão ou para o fundo do poço. Mas o capítulo 37 nos mostrou, queridos, claramente, que para aqueles que um dia se converteram a Deus, escute só, vou repetir como na semana passada eu disse, para aqueles que um dia se converteram a Deus, para aqueles que todos os dias se consagram ao Senhor como a primeira atividade do dia, eu preciso te lembrar, queridos, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Quando de manhã cedinho nós acordamos e não lemos a Bíblia e nós não oramos, nós estamos dizendo 3 mentiras para nós mesmos. Primeira delas, Satanás é fraco. Segundo, Deus é relevante. Terceiro, eu posso lidar com tudo sozinho. Quando nós acordamos e não vamos aos pés do Senhor Jesus em oração e leitura da Bíblia, nós começamos um dia assumindo 3 mentiras para nós, porque o inimigo de Deus tem força e poder, porque Deus é algo mais importante do universo, e porque nós não podemos lidar com as coisas de modo sozinho. Ou seja, para quem se converteu a Deus, para quem se consagra a Deus todos os dias, e para quem é fiel, ainda que em situações adversas, ainda que tudo esteja dando errado, é porque tudo está dando certo. E a história de José no capítulo 39 coloca mais um princípio, que aqueles que são fiéis, literalmente fiéis, não olhando para as consequências, para os ônus, para os débitos da sua fidelidade, Deus os fará prosperar. E diz aqui o texto para nós: o Senhor, porém, era com José, verso 21, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Quando Potifar diz, e Potifar confiou às mãos de José tudo aquilo que tinha, Moisés repete, diz que na prisão o chefe confiou tudo nas mãos de José novamente. Esse paralelo mostra, querido, que de alguma forma a presença e a bênção do Senhor permaneciam sobre José. E o texto termina dizendo, verso 23, na última parte: o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. E aqui eu encerro dizendo o seguinte a você: essa história revela 2 atributos de Deus e 2 atributos de José. Quando nós lemos essa história, nós percebemos claramente a fidelidade constante de Deus, mais o seu poder criativo para transformar o mal em bem. 2 atributos de Deus: a sua fidelidade consistente. Sabe o que significa? Significa que a fidelidade de Deus não muda, não oscila. Queridos, Deus é fiel, ainda que sejamos infiéis. A fidelidade de Deus não muda, a fidelidade ela permanece sempre a mesma. A história de José nos mostra a fidelidade constante de Deus, mais o seu poder criativo de transformar coisas más em coisas boas. E essa história nos mostra também a fé de José. Lembre-se que aqui não tem nenhum milagre a favor de José, não tem nenhuma aparição de Deus de forma visível. José vivia não por aquilo que ele via, mas ele via por convicção de que por detrás do cenário havia um Deus cuidando de todos os pontos. E na vida de José nós temos uma fidelidade persistente. Enquanto a fidelidade de Deus é uma fidelidade consistente, a fidelidade de José é uma fidelidade persistente, ou seja, ele insiste, 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 ainda que as aparências mostrem uma outra coisa. E nesta manhã, querido, eu quero convidar você que está assistindo aí na sua casa, no seu computador, no seu celular, a você também tomar uma decisão na sua vida, de centrar Deus como o primeiro e o maior entre todas as coisas. Nós fomos convertidos, todos os dias Deus nos chama à consagração, e hoje Deus nos chama a sermos fiéis a Deus em toda e qualquer situação. Eu oro para que o Espírito Santo possa visitar você, o seu coração, a sua mente, e te ajudar, você que está vivendo como José diante do inimigo, você que como José está sendo exposto à tentação, você que como José está lidando contra o mal ao seu redor, que você permaneça fiel ao Senhor, que a sua fidelidade seja persistente, perseverante como a de José, que em nada você se incline nem para a direita, nem para a esquerda, que os votos, os propósitos, os princípios, que os valores que você carrega no seu coração sejam muito bem vividos, preservados, custe o que custar, a todo e qualquer preço,
porque para aqueles que perseveram nas situações difíceis e em fidelidade, há um caminho de prosperidade. Eu gostaria de, nesta manhã, convidar você agora a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e pedirmos a bênção de Deus para que juntos possamos viver uma vida de fidelidade persistente ao Senhor. Querido Deus, a história de José, ela incorpora alguns temas bíblicos que nos ajudam no enfrentamento da realidade. De um lado, o mal não tem a palavra final, e nunca terá, Senhor. De um outro lado, Deus, nós percebemos que em meio às situações amargas, complexas, adversas, o melhor caminho ainda é a fidelidade absoluta. Fidelidade incondicional. Fidelidade que não negocia a base de uma pseudo-diplomacia. Fidelidade que está acima de todos desta terra. Fidelidade que nos leva a enxergar o Senhor como o centro e o foco da nossa vida de tal forma que, se for possível vivermos fielmente, viveremos. Mas se não for possível, entenderemos que a morte será um lucro. José, querido Deus, nos mostra nesta manhã que, ainda que possa haver altos e baixos na nossa vida, sempre haverá uma porta, um escape, um meio de dizermos não para a tentação. Eu quero orar por alguém que neste momento esteja tentado a fazer alguma coisa contra si ou contra o outro. Gostaria de pedir ao Senhor que acalme o coração desse meu irmão, dessa minha irmã que está, Pai, desesperado, que está tentando, Pai, lidar com a vida do seu próprio jeito, da sua própria forma, negociando valores, passando por cima dos outros, achando, querido Deus, que pode lidar com todas as coisas de forma só. Não. Que o Espírito Santo visite todo e qualquer um que nesse momento precisa de com clareza enxergar que o Senhor abençoa, que o Senhor está presente com aqueles que são fiéis irrestritamente ao Senhor. Abençoe todos da nossa igreja, todos da nossa comunidade, que estejamos bem e que não demore o dia, Pai, de estarmos presencialmente todos aqui na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que a bênção do Senhor cubra você, a sua casa e a sua família. Desfrute deste sábado com a bênção do Senhor.